Opa, tudo bem com você? Se você está se sentindo travado, está sentindo que sua vida está travada e você não consegue fazer aquilo que tem que ser feito, então não foge não, porque eu vou te mostrar como destravar a sua vida em 10 semanas. Eu sou o Fábio Fernandes e sei que você deve estar pensando, como assim destravar a vida? O que ele está falando? Se você fala que vai fazer um monte de coisa e não consegue pôr em prática, se você tem muitos sonhos, desejos, mas nada acontece, você até se organiza, planeja, mas nada sai do papel, ou se você não tem ideia de como começar alguma coisa, ou é daquelas pessoas que falam, ah não, isso não é para mim, seja em qualquer parte da sua vida, seja empreender, montar um negócio, melhorar o seu negócio, aumentar as suas vendas, arrumar um novo emprego ou uma promoção no emprego que você já está, passar num concurso público ou num vestibular, fazer uma viagem dos sonhos ou fazer um intercâmbio, perder peso, fazer academia ou ir na academia, conquistar um novo relacionamento ou melhorar o relacionamento que você já está. Seja lá o que for, você vai ver como destravar a sua vida, ou seja, como de fato conseguir aquilo que você quer, mas sempre acaba deixando para amanhã. Eu sei que tudo isso parece um pouco confuso nesse momento e às vezes até soa como, ah, isso é muito bom para ser verdade. Mas eu falo porque eu senti na pele tudo aquilo que a gente quer é possível e a gente planeja, mas tem uma coisa que é mais importante que tudo isso, que é a ação. Então eu vou te mostrar como fazer tudo isso acontecer através do Destrave Sua Vida em 10 semanas. Eu sei que tudo isso ainda pode estar meio confuso e eu acho que estaria para mim também se eu não tivesse visto isso, se eu não tivesse sentido na pele. Por isso eu quero trazer aqui alguns relatos de pessoas que conseguiram destravar a vida. O primeiro deles é o Adriano. O Adriano não tinha um objetivo claro na vida, ele se sentia muito insatisfeito com o trabalho, com todas as coisas. Ele reclamava muito do emprego, ele queria mudar de emprego. Ele sabia que para isso ele precisava estudar, ele precisava evoluir, mas ele detestava ler, não conseguia ler um livro, um jornal, uma revista sequer. O relacionamento dele com a família já não estava muito bom, já não estava muito bom com o filho, com a esposa, o ambiente de casa não estava legal. Mas ele começou a perceber que o problema estava nele. E aí, no decorrer do trabalho, ele percebeu que tinha muitas pessoas negativas em volta dele. E ele começou a se distanciar, ele viu que ele não podia continuar com essas pessoas porque isso não estava fazendo bem. Aí ele começou a ler, a gente sempre elabora algumas tarefas nesse processo, e ele começou a ler algumas coisas pequenas, algumas coisas que ele gostava, e começou a perceber que o trabalho dele era um trabalho muito bom, ele ganhava relativamente bem, ele tinha algumas mordomias que poucas pessoas no local de trabalho dele tinham. Ele viu que mudar de trabalho não era um negócio porque ele já estava bem instalado, bem empregado. A relação dele com a família começou a mudar, ele ficou mais amoroso, o ambiente começou a ficar mais harmonioso e todo mundo começou a se sentir bem. E o Adriano fala ainda, ele se sente muito grato ao destravar a vida, porque ele começou a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. E o que ele recomenda no final desse depoimento dele é que se você não sabe como começar, marque uma sessão estratégica, marque uma sessão experimental para você entender como funciona e tudo ficar mais claro. Outro relato que eu trago aqui é da Valéria. Ela tinha um projeto de construir uma pequena empresa junto com uma outra pessoa e ela ouvia uma voz interior de que ela tinha que falar comigo. Ela tinha conhecido parte do meu trabalho numa palestra que ela tinha ido, mas para que elas conseguissem colocar essa empresa na prática, a Valéria ouvia essa voz dizendo que precisava vir falar comigo. Acabou não dando certo a empresa, porque a outra pessoa não quis continuar, ela precisou sair, teve alguns problemas. Também era muito grata ao trabalho, mas por outros motivos ela precisou desmanchar a sociedade. Mas a Valéria persistiu e a gente continuou um trabalho, ou melhor, começamos um novo trabalho, só eu e ela. E ela é muito grata a essa voz interior, porque só assim ela conseguiu destravar algumas coisas que ela tinha na vida dela.
ela descobriu um potencial imenso de coisas que ela já fazia, que era na parte de artes, de artesanato, coisas terapêuticas que ela também já fazia, mas ela percebeu, né, descobriu que o potencial de tudo isso, que antes era uma coisa que ela achava que era inatingível, que nunca ela ia conseguir, mas ela percebeu uma mudança muito grande em relação a isso. Ela até relatou alguns os ganhos que ela teve com o Destrave Sua Vida, e alguns deles foram autoconhecimento que ela percebeu, o quanto a gente se sabota, o sonho sempre é possível, né? A gente só precisa entender como realizar, como colocar em prática, mas todo sonho é possível de se realizar. Ela tinha um projeto pessoal que era escrever algumas coisas, algumas questões pessoais dela e juntar essa escrita com as artes que ela fazia. E ela escreveu essa jornada, que embora tenha sido muito difícil, muito introspectivo, mas foi de um autoconhecimento muito grande. E o melhor de tudo, ela conseguiu botar para fora, ela conseguiu botar no papel esse projeto. E outro relato dela é de que tudo tem saída para tudo, né? Para os desafios, para os obstáculos, eles servem para nos ajudar, então sempre tem saída. E ainda ela aprendeu a escutar essa voz interior, né? Que é assim que a gente escutando essa voz interior, é isso que faz o nosso olho brilhar, é isso que faz a gente, e aí com o olho brilhando, fazendo aquilo que você realmente gosta, você não tem medo de colocar na prática, você acaba vivendo, você acaba sendo um indivíduo que tem prazer de viver e que faz as coisas boas da vida. Eu trago mais um relato aqui, que é da Mariane. A Mariane chegou para fazer o trabalho de destravar a vida. Ela tinha algumas queixas de problemas pessoais, que ela não sabia como lidar. Ela tinha alguns problemas de saúde e ela queria mudar, mas ela não sabia como. E a gente conversou por um tempo antes de começar o trabalho, mas ela, por fim, assumiu o compromisso e começou a perceber a mudança. E ela disse que valeu muito a pena tudo isso. Ela disse que enxergou muitas coisas que antes ela não via, e consequentemente isso facilita para resolver todas as questões. E é curioso esse caso porque houve um momento que a gente fez uma analogia com uma mochila. Ela dizia que carregava uma mochila muito pesada na vida. E essa mochila, eu falei, quanto que pesa essa mochila? Ela disse que pesava 30 quilos. No meio do trabalho, no meio do processo, eu perguntei novamente quanto que estava pesando a mochila. Ela disse que já estava pesando 2,5 kg. E na última sessão, no encerramento do trabalho, eu perguntei para ela quanto que estava pesando a mochila dela. Ela disse que eu não tenho nenhuma mochila. Ou seja, né, ela disse que não precisava carregar nada que fosse excesso, que não fosse dela, inclusive. Isso demonstra, né, ela mesma disse que isso demonstrou todo o trabalho que foi feito e como é importante, como foi importante para ela ouvir a voz interior. Isso virou um lema para ela, né, um mantra de que ela, a partir dali, né, mesmo depois da gente encerrando os trabalhos, ela disse que ia sempre ouvir a voz interior, porque isso é muito importante. E, consequentemente, hoje ela vive muito melhor e consegue resolver ou consegue lidar com os problemas de uma maneira muito diferente, muito melhor. Agora eu quero compartilhar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei até aqui e desenvolvi esse trabalho. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitas ideias, muitos sonhos, muitos projetos, mas nada acontecia, nada saía do papel. E às vezes não chegava nem no papel, ficava só no campo mental. Eu comecei cursando Direito, depois eu mudei para Publicidade, onde eu me formei em Comunicação, mas sempre faltava alguma coisa e eu vivia com essas questões de sonhos, de ideias. E um dia um amigo, vendo essa minha situação, ele me chamou para conversar e disse, pô, acho que eu posso te ajudar. E aí a gente começou a conversar de alguma maneira e um dia ele me falou, você conhece o coaching? Eu falei, conheço, mas não especificamente, não sei exatamente como funciona.
o trabalho. E aí eu fui atrás, aquilo me despertou um interesse e eu acabei fazendo o curso e fiz a formação em coaching. O curioso é que tudo isso parece que esse trabalho eu já fazia antes, né, de ajudar as pessoas em querer tirar delas o melhor possível. E aí, naquele momento, eu estava sendo ajudado e isso foi muito importante para, parece que, girar o ciclo e a coisa continuar, né? Eu fui ajudado e gosto de ajudar as pessoas e outras pessoas me ajudam. Isso é maravilhoso. E a partir daí ocorreu uma mudança drástica na minha vida, né? Não é da noite para o dia, mas a mudança ocorreu drasticamente de que todas as coisas começaram a melhorar no meu meio, na minha vida, na parte profissional, na parte de saúde. E tudo isso, né, eu comecei a ver pelo lado da gratidão, de tudo que a gente tem, de como eu sou grato por todas as coisas que eu tinha, por todas as coisas que eu passei, todas as coisas que eu tenho hoje. E aí, hoje tudo é diferente, né? Essa gratidão de o bem-estar, a prosperidade, a felicidade. E as pessoas até me perguntam, falam, nossa, mas você não tem problemas, não tem tempo ruim na sua vida? Claro que tem, né? Mas a maneira com que eu lido com os problemas, a maneira com que eu lido com as questões que acontecem na minha vida, hoje é completamente diferente. Tenho a percepção de entender como tudo funciona e buscar a melhor solução possível. Então eu sempre falo, assuma a sua realidade que você vai viver bem melhor. Bom, mas se a gente quer destravar a vida, a gente tem que levar algumas coisas em consideração e a gente tem que entender todo o mecanismo disso para a gente saber qual é a melhor saída para a gente conseguir destravar. A primeira questão que a gente leva em consideração é que a gente tem que reconhecer o problema, saber que esse problema existe, saber que a gente não consegue buscar o nosso objetivo, ou seja, a gente sabe que tem que mudar, mas tem uma parte da gente que impede de que essa mudança aconteça. Então isso fica uma coisa meio travada, né? Tem um lado da gente dizendo que quer e tem um outro lado da gente dizendo que não, que tem medo, que tem insegurança, e isso acaba ocasionando no travamento da vida. Agora, um outro ponto é saber que esse problema existe, por que que esse problema existe, né? A gente já sabe que ele existe, agora saber por que que ele existe. Por que que você não consegue sair dessa situação que é ruim? Por que que você não consegue alcançar um objetivo que é importante para você, que ele é muito bom? Tudo isso pode ser por algumas crenças que a gente leva, por padrões de pensamentos que não são nossos, mas a gente sempre ouviu aquilo, então a gente acha que é daquela maneira, mas no fundo você não faz parte disso, você tem outros pensamentos. Às vezes a gente pega soluções prontas, né? Sei lá, algum método pronto de alguma pessoa que indica alguma coisa, mas não necessariamente aquilo é adequado para o seu perfil, é adequado para a sua vida. E aquilo a gente se empolga um pouco no começo, mas depois a gente se perde e não consegue levar adiante, não consegue resolver de fato. Outra coisa é a falta, às vezes, de um planejamento. A gente não sabe por onde começar, não sabe o que exatamente fazer, e aí essa desorganização mental acaba impedindo que a gente possa agir da melhor maneira. Ou seja, a falta de planejamento não nos leva a lugar nenhum. Consequentemente, isso acaba nos travando e a gente acaba não fazendo o que tem que ser feito e fica travado, né? E a coisa não sai do lugar. E uma outra questão é a solução disso tudo. E a solução eu considero que a gente deve dividir em 3 passos. O primeiro passo é traçar um objetivo. Isso parece muito simples, mas traçar um objetivo é deixar bem claro para a gente o que realmente a gente quer. E esse objetivo tem que ter um corpo, tem que ter algo palpável para a gente conseguir alcançar e que seja condizente com a gente, né? A gente não pode pensar numa coisa que não esteja ao nosso alcance naquele momento. Questões de prazo e tudo mais.
outro passo dessa parte de solução é o planejamento. Qual que é o melhor planejamento? O que que você deve fazer? Como que deve fazer para chegar lá? Quais as ferramentas que você tem? Quais os recursos que você precisa? Quais os recursos que você pode usar, que são seus, o que não são? E, consequentemente, isso te deixa mais livre, mais limpo para você conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, se você não tem recursos financeiros, por exemplo, e o projeto precisa de um recurso financeiro, então de que maneira você pode fazer isso para conseguir esses recursos? Ou de que maneira você pode fazer sem ter os recursos, né, mudar o mecanismo disso tudo? Então, com as ferramentas que você tem, você faz um planejamento melhor, consequentemente você acaba fluindo e sendo mais real todo o seu projeto. E o terceiro passo dessa solução é a ação. Não tem uma outra maneira a não ser pôr a mão na massa. Então, se você tem que fazer tal coisa, você tem que levantar da cama, levantar a bunda da cadeira e fazer. Simplesmente agir e botar a mão na massa e fazer o que tem que ser feito. Agora, tudo isso na teoria é muito bonito, né? Você buscar o problema de fato e buscar a solução, seguir um passo a passo. Mas isso acontece na prática de fato, né? Geralmente as pessoas têm muita dificuldade em conseguir fazer tudo isso, seguir esse passo a passo, porque é muito difícil você fazer algo assim sozinho. A gente sempre acaba não identificando o problema, ou se identifica o problema não sabe qual é a causa, ou ainda a gente não consegue se planejar, e se planeja não consegue agir, não consegue pôr a mão na massa. Isso tudo é muito difícil porque a gente não faz nada sozinho. A gente sempre precisa de alguém, a gente sempre tem alguém como suporte, como apoio. A gente sempre tem algum amigo que nos dá uma opinião, a gente sempre busca uma opinião dos pais, a gente sempre busca a opinião do marido ou da mulher, porque a gente sempre precisa de alguém, a gente sempre precisa de um suporte. E o que esse suporte nos traz de importante, nos traz de interessante? Porque o suporte vai nos ajudar a identificar qual é o problema, a mostrar que existe um problema. Ou ainda ele vai mostrar qual é a causa do problema, o que está causando, o que está provocando que isso gera um problema. Ou ainda ele vai te ajudar a fazer um planejamento, ele vai te ajudar a traçar alguma coisa por objetivo para você sair do problema, vai te ajudar a seguir esse passo a passo. E ainda vai te monitorar se isso está sendo pertinente, está ajudando você a evoluir, ir na direção do seu objetivo ou não. Ele vai te ajudar a sair do problema e a agir para você arrumar a solução. E ainda assim, esse suporte, ele traz a questão de empatia, né? Ele se põe um pouco no seu lugar, porque geralmente é uma pessoa que você confia, ele vai te trazer segurança, ele vai te trazer um apoio, ele vai te trazer, vai buscar o seu melhor potencial, né? As suas melhores qualidades. Então isso é vital para que isso funcione, para que você consiga executar aquilo que você quer e, consequentemente, sair do problema e ir na busca do seu objetivo. O interessante desse suporte, desse apoio, é que ele existe de maneira profissional. Na verdade, eu possuo um programa de coaching em que você consegue destravar a sua vida em apenas 10 semanas. Mas como que funciona esse programa? Obviamente, são 10 sessões. Cada sessão é feita semanalmente, ela dura em média 1 hora. Você não precisa se deslocar para vir até mim, tudo é feito de forma online. Você só precisa comparecer nessa sessão e não precisa levar nada, só estar presente. E ao final dessas 10 sessões, a gente marca mais uma, onde a gente vai ver a sua evolução, o que aconteceu, eu vou te dar a devolutiva de todo o processo e você vai ver como você conseguiu mudar em apenas 10 semanas. Eu quero te convidar para uma sessão que a gente chama de sessão estratégica. Na verdade, essa sessão nada mais é do que um bate-papo informal, onde a gente vai entender algumas questões, algumas situações, e você vai poder, inclusive, tirar dúvidas que você tenha sobre esse trabalho. Por exemplo,
Se você tem um objetivo, mas não sabe exatamente como chegar até ele, o que você tem que fazer exatamente, eu posso te ajudar com algumas ações ou te ajudar no planejamento para que você possa ir em busca desse objetivo. Agora, se você não tem um objetivo formado, mas sabe que você precisa ir em busca de algumas coisas na sua vida, eu posso te ajudar na elaboração desse objetivo, consequentemente no planejamento e nas ações para ir na direção dele. Agora, se você não tem noção do que eu estou falando, não tem objetivo, não sabe o que é tudo isso, mas você tem uma situação ruim, ou você tem uma situação que você queira mudar na sua vida, ou você tem algo que te incomode muito, eu posso te ajudar na elaboração de uma estratégia, de um objetivo, para que você possa sair dessa situação ruim, para que você possa entender que você tem um objetivo, mas ainda não tem claro do que você quer. E você possa ir na direção dele e o melhor de tudo, melhorar essa condição de vida, sair dessa situação ruim que tanto te incomoda. Evidentemente, mais detalhes você tem nessa sessão, que essa sessão também é online, obviamente, e ela é totalmente gratuita. E também não tem compromisso nenhum comigo nessa sessão. O mais importante de tudo isso é que você possa se destravar, é que você possa viver melhor, você possa sair dessa situação ruim, ou que você possa ir em busca daquilo que você quer na sua vida, que você possa fazer uma transformação na direção daquilo que seja melhor para você, e não viver nessa coisa arrastada, nessa rotina amassante, ou seja lá o que for que tanto te atrapalhe. Entre em contato comigo para a gente marcar essa sessão estratégica. E eu quero te dizer que isso é muito importante, porque eu vou ter um prazer muito grande em te atender, porque isso é meu trabalho, essa é a coisa que eu mais gosto de fazer, esse é o trabalho que eu escolhi para mim, eu amo fazer o meu trabalho, eu amo atender as pessoas, eu amo ajudar as pessoas, estar lá no tete a tete. E então vou ter um enorme prazer em te atender e tentar te ajudar de alguma maneira, nem que seja só nessa sessão estratégica. Então, para marcar essa sessão sem compromisso, você vai fazer o seguinte: você vai me mandar um WhatsApp, está aqui o número na tela e deve estar aqui embaixo também. E aí a gente vai marcar um dia e um horário, e nessa data marcada eu vou te ligar. Eu vou fazer uma chamada de vídeo com você. Mas não precisa se preocupar com isso, porque eu vou dar as coordenadas de qual plataforma a gente vai usar e tudo mais. Então corre lá agora, porque eu vou ter um enorme prazer em te atender, tá bom? Um grande abraço e eu te espero no WhatsApp.